Olá, turminha do grupo 5, tudo bem com vocês, crianças? Espero que vocês estejam muito bem. Eu aqui em casa estou muito bem. Como foi o final de semana de vocês? Espero que vocês tenham brincado bastante, tenham descansado bastante e estejam aí animados, né, no pique para a gente iniciar mais uma semana das nossas atividades. Pega seu calendário, anota o dia de hoje. Hoje é dia 23 de novembro de 2020, segunda-feira. 23 de novembro de 2020, segunda-feira. Estamos iniciando mais um dia aí das nossas atividades. Estou olhando aqui porque eu estou com o material aqui para poder fazer uma atividade para vocês hoje, tá bom? Então, eu vou ficar hoje de olho aqui do lado e aqui conversando com vocês, tá bom? A nossa atividade de hoje vai começar lá na página 268 do nosso livro. 268. 268 do nosso livro. É uma história que eu vou mandar aí o vídeo para que vocês possam ouvir, tá bom? Essa historinha, acompanhar para vocês poderem realizar as atividades de vocês, tá? É uma história bem grandona. Se vocês olharem aí o livro de vocês, ela é toda a página 268 e toda a página aí 269. Essa historinha, ela vai dar início aí às nossas atividades de hoje, da nossa segunda-feira, tá bom? Então, para realizar as atividades da página 270, 271, que é a atividade de hoje, vocês têm que fazer a leitura aí junto com o papai, a mamãe, o adulto que estiver auxiliando vocês hoje, a realizar a leitura dessa história aqui, ó. Tá? Eu vou mandar para vocês aí um videozinho dessa mesma história, exatamente, tá bom? Diferente da nossa história lá da princesa e a ervilha, essa história aqui, ela é exatamente a história que vai ser narrada, tá bom? Que vocês vão ouvir aí uma outra pessoa contando para vocês. É a mesma história, tá? A Pro acompanhou e eu vi que realmente é a mesma história igualzinha, não tem nada para mudar. Então, vocês conseguem realizar as atividades apenas ouvindo aí, tá bom? Então, essa história, ela se chama Tônia e Opoff. Tônia e Opoff. Será que vocês já ouviram essa história? Não? Será que ninguém nunca ouviu essa história? Quando vocês começarem a ouvir essa história, vocês vão ver que vocês conhecem uma história parecida com a da Tônia e do Opoff, tá bom? Então, vou mandar para vocês o link da atividade aí, da história, para que vocês ouçam essa história para a gente poder dar início às atividades do dia, tá bom? Após vocês ouvirem essa história, nós vamos lá para a página 270. O que é este livro? Este é um livro de novas histórias com personagens de contos antigos e famosos, mas não os personagens principais. Os heróis dessas histórias são aqueles que a gente nem lembra que existem nos contos famosos. Ninguém sabe muito sobre eles. E esses personagens, na maioria das vezes, participam só de um pedaço daqueles contos antigos. E eles nem sabem que estão fazendo parte de uma coisa tão importante e conhecida. Então, esse livro é também uma homenagem a esses personagens desconhecidos daqueles contos antigos e famosos. Neste livro, eles são os personagens principais. E esse livro é, ao mesmo tempo, um livro de adivinhações. Quem ler as histórias está desafiado a descobrir de qual dos contos antigos cada um dos personagens faz parte. Tônia e Opoff ou o Pavão. Era uma vez um pavão chamado Arlindo Eugênio Felisberto. Você não sabia que os bichos têm nome? Pois fique sabendo que os bichos também não sabem que as pessoas têm nome. A única diferença é que não são os pais, e sim os próprios bichos que escolhem seus nomes. E o pavão Arlindo Eugênio Felisberto escolheu esse triplo nome para ele porque se achava lindo, genial de tão inteligente e completamente feliz. Ele era o mais feliz dos bichos porque sabia que era inteligente e lindo. Arlindo morava perto de um grande galinheiro
que deveria se chamar aveiro, porque galinha era apenas um dos tipos de aves que moravam ali. Arlindo esperava que várias das galinhas e outras aves estivessem por perto para abrir sua cauda. Ele abria bem devagar, pena por pena, e esse espetáculo produzia um som suave, elegante e melodioso. Svluf. As galinhas e as outras aves não podiam aplaudir, porque as galinhas e as outras aves não têm mãos. Mas elas faziam um alvoroço maior que uma grande salva de palmas quando Arlindo terminava de abrir sua cauda, e muito calmamente virava a cabeça para cá e para lá, fingindo que não sabia que o alvoroço tinha acontecido por sua causa. Um dia apareceu um filhote de cisne horroroso, de tão feio, e perguntou a Arlindo: "Será que eu sou seu filho?" O pavão ficou tão surpreso com a pergunta que, svluf, abriu sem querer sua cauda. Vendo aquela maravilha, o filhote de cisne devia se mancar e seguir seu caminho. Mas ele disse: "Que cauda bonita o senhor tem! Tomara que eu seja seu filho! Será que eu sou seu filho? Sou!" Arlindo Eugênio Felisberto passou de surpreso a indignado, pelo fato de um bicho tão sem charme, sem elegância e principalmente sem beleza ter a ideia infame de que poderia ser filho dele. Mas logo teve um ataque de riso, porque a ideia era mais que infame, era ridícula, patética e muito engraçada. E tanto riu e gargalhou que não conseguiu dizer nada para o filhote de cisne, que se afastou cabisbaixo, como se já tivesse sido mal recebido por vários outros candidatos à paz. Arlindo não ficou morando ali por muito tempo. Algumas semanas depois desse encontro, que ainda dava cócegas nele e o fazia rir sozinho, um outro tipo de bípede assistiu ao svluf, o espetáculo da abertura de cauda. Um bípede humano, que naquele mesmo dia catou Arlindo, enfiou no engradado e o levou para longe. No caminho, o pavão tremia de medo, porque tinha ouvido falar de aves que viravam almoço e jantar dos humanos. Mas quando chegou em sua nova residência, já pôde conversar com alguns dos novos vizinhos, e ficou sabendo que ali viviam muitos bichos, de todos os tipos, e que muitos bípedes humanos passeavam por ali. Esses visitantes comiam coisas de cheiro muito forte, alimentavam os moradores quando os guardas não estavam olhando, e admiravam o tamanho, os dentes, a pena, as plumas, a força e a beleza dos bichos de todos os tipos. Arlindo Eugênio Felisberto sorriu e disse para si mesmo: "Gostei, eu posso continuar sendo feliz aqui." Arlindo foi, até o fim de sua vida, uma das grandes atrações desse local. E o alvoroço era sempre grande quando ele abria sua cauda com um suave, elegante e melodioso svluf. Fim! Que história é essa? Tônia e Opoff só pode ser um patinho feio, não é? A história do cisne que se perde da família e é confundido com um pato feio foi escrita por Hans Christian Andersen. Oi, turminha, então, depois de ouvir essa história, vocês vão realizar aí as atividades para mim, tá bom? Temos algumas perguntinhas aí e eu quero que vocês me respondam. A atividade de hoje, da página 270, é uma confusão de palavras aí. Nós já fizemos algumas atividades bem parecidas, em que nós tínhamos que descobrir, desembaralhar as palavras para poder descobrir a palavra correta. Inclusive, nós fizemos uma recente de uma das nossas atividades aí, das nossas historinhas.
que era a confusão e vocês tinham que ordenar aí, né? Vocês lembram? Ó, eu tô pegando ela aqui para vocês verem. Lá na página da História Princesa e Ervilha, nós tínhamos uma atividade bem parecida, que era para desembaralhar as palavras para formar um trecho da história. Então, na nossa atividade de hoje também temos uma confusão de palavras aí. E eu quero que vocês descubram para mim. O autor Flávio, ele mistura as letras dos títulos das histórias conhecidas e cria um novo título para as versões que produz. Desembaralhe as letras para descobrir o título original dessa história. Então, essa história que nós acabamos de ouvir aí, ela é parecida aí com uma história que nós já conhecemos, que nós já ouvimos algumas vezes. E esse autor, quando ele faz essas histórias, ele pega o título de uma história verdadeira que acontece e ele desembaralha todas aquelas letrinhas lá para formar um novo título para as histórias dele. Por exemplo, deixa eu ver. O Gato de Botas. Vamos supor. É uma história que nós já conhecemos, não é? Esse autor, ele faz um novo texto e ele pega o título da história, O Gato de Botas, e transforma numa outra palavra. Por exemplo, o gato de botas, ele deixa o O, ele tira o G, ele coloca lá no gota. Então, ele muda todas as letras para formar um novo título de uma nova história. E é o que acontece na nossa história de hoje, na nossa atividade de hoje. Vocês vão encontrar o título da leitura de hoje, que é Tônia e Opoff. Mas, como eu falei para vocês, esse autor, ele pega um título já conhecido por nós, ele embaralha todas as letras e forma. Então, ele pegou um título de uma história bem conhecida, que nós já conhecemos, e formou esse título aqui, Tônia e Opoff. Por que a gente nunca ouviu essa história? Porque essa história aqui é um título de uma história já conhecida por nós. E eu quero que vocês descubram para mim qual é essa história. Então, para a gente descobrir, o que vocês vão ter que fazer? Nós vamos aqui, ó, a história, a gente já descobrimos que começa com a letrinha O, olha aqui. O, e depois vem a letrinha P. Que história que começa com P? O peru, o palhaço. Qual história será que começa com a letrinha P? Vocês vão descobrir para mim. Como que vocês vão descobrir? Vocês vão ver que tem vários quadradinhos de cores diferentes. Tem um laranja. Vocês vão ver aqui laranja, ó, e vão ver esse mais rosinha. As letras aqui da palavra Tônia e Opoff, eles estão exatamente com essas mesmas cores dos quadradinhos. E vocês vão ter que descobrir, pensar bastante para pegar as letrinhas correspondentes à cor do seu quadradinho e vocês vão encaixar as letrinhas aqui formando a história. Mas não pode pegar qualquer letrinha e colocar dentro do quadradinho. Vocês têm que tentar, vocês vão olhar, vocês vão pensar. Bem, a primeira letrinha, O. Vocês vão descobrir lá. Depois, qual é a outra letrinha? P. Então, vocês vão descobrir para mim que história pode formar se a gente desembaralhar as letras da Tônia e Opoff e colocar elas aqui embaixo, tá bom? Então, dentro do quadradinho laranja, somente letrinhas da cor laranja. Então, vamos ver lá. Nós temos o N, o I, o A, o H, o O. Então, nós vamos ver quais são essas letrinhas que podem se encaixar dentro de cada quadradinho, formando assim o nome do título da história já conhecida por nós, tá bom? Depois nós vamos fazer embaixo também. A nossa atividade de número 3 é: agora com a ajuda do professor, descubra o título de outras histórias, considerando o título dado pelo autor e a cor das letras. Então, aqui embaixo também nós temos duas histórias conhecidas também por nós, só que o autor, ele embaralhou essas letras novamente para que a gente possa descobrir. Então, na nossa atividade de número 3 aqui embaixo, ó, a outra é assim: verpa, sinhá, eleá, irca. Verpa, sinhá, eleá, irca. Tem alguma história com esse nome? O que nós vamos fazer? Nós vamos desembaralhar essas letrinhas, colocando cada cor no seu quadradinho correto, para descobrir o nome da história, tá bom?
E depois, Below on Doshi Doji Shan. Será que é japonês? Será que é coreano? Da onde que é essa palavra aqui? Below on Doshi Doji Shan. Vocês vão descobrir para mim também, vocês vão desembaralhar e vão colocar as letrinhas dentro da cor correta no livro aí de vocês, tá bom? Ó, para descobrir o nome dessa outra história. E quando vocês vão descobrir, vocês vão ver que são histórias parecidas, histórias que a gente conhece. Então, ver passear, elear, irca. Essa é o nome de uma história conhecida por nós e vocês vão ter que descobrir qual é. Embaixo, below on doshi doji shan. Aqui também tá uma confusão de palavras que a gente não entende nada, mas quando vocês colocar as palavras em ordem, as letrinhas em ordem, vocês vão ver também que é uma história conhecida da gente, que a gente viu essa história aqui nas nossas atividades do mundo das histórias, tá bom? Então vocês vão ter que descobrir para mim aí, desembaralhar essas letras e formar a palavra correta, tá bom? A história correta, o título correto. Na página 271 do nosso livro, nós vamos falar um pouquinho aqui sobre o principal personagem da história de Tona e Olopoff. Olopoff. Que nome confuso? Tônia e Opoff. Que é um pavão. Muito bem, é um pavão. Olha aqui a imagem dele aqui, ó. Um pavão. Então, eu quero que vocês observem a imagem do pavão aí. Vocês já viram um pavão? Eu já vi. Na faculdade que a tia fazia, lá na minha escola, tinha um pavão lindo que ele andava lá no meio lá das pessoas. Era a coisa mais linda. É um animal lindo, que ele abre as asas dele. É lindo, muito lindo o pavão. É um dos animais mais lindos que existe aí no mundo. Então aqui, o autor Flávio de Souza achou interessante mostrar no conto, que é essa história que vocês vão descobrir para mim lá, a história de um bicho que se achava muito feio e de um bicho que se achava muito bonito. Eu já dei uma dica aí de qual é o nome da história que o autor desembaralhou aqui para fazer o título Tônia e Opoff. Então, o pavão, vocês acham ele um bicho bem bonito? Vocês já viram? Como eu falei para vocês, eu acho ele lindo. Então, estamos com esse personagem principal aí da nossa história. E depois, após ler a história, né? Na verdade, eu ouvi a historinha aí de Tônia e Opoff. Vocês vão responder para mim essas perguntinhas aí. Qual era o som que o pavão fazia quando abria a cauda? Qual é o som que ele fazia quando ele abria assim, ó, o som do pavão? Qual que é o som do pavão? Lá na nossa história tem o barulhinho do som, como tem o nome escrito aí do som. Vocês vão descobrir e vocês vão preencher para mim aí, na nossa atividade de número 5, tá bom? A nossa atividade de número 6, escreva em letrinha cursiva, que é essa letrinha aqui, ó. A letrinha cursiva, né? A letrinha de mão que nós estamos aprendendo aí no nosso caderno de caligrafia. Eu quero que vocês escrevam o nome completo do personagem principal da nossa história, que é o pavão. Qual que era o nome dele completo? Vocês vão escrever para mim aí cada nome dentro de um quadradinho, tá bom? Então, ele tem o nome, o sobrenome dele. Assim como nós. O meu é Fátima da Silva Andrade. E o nome de vocês? Qual é o nome de vocês completo? Vocês têm um nome e um sobrenome assim como o pavão? Então, vocês vão preencher para mim aí, na nossa atividade de número 7, também em letrinha cursiva, o seu nome completo, tá bom? Nome com sobrenome completo, o nome de vocês, tá bom? E depois vocês vão responder para mim na nossa atividade de número 8, quantos nomes e sobrenomes você tem ao todo? Eu tenho 3. Fátima Silva Andrade. E você? Quais são os seus 3 nomes? 4 nomes? Quantos nomes e sobrenomes você tem aí?
Você vai responder para mim aí usando os numerais. Ah, eu tenho 3, tenho 4, tenho 5. Quantos vocês têm? Vocês vão responder para mim aí, tá bom? Depois converse com o papai e com a mamãe aí sobre o nome e o sobrenome de cada um de vocês aí. Qual é o sobrenome que você tem do papai? Qual é o sobrenome que você tem da mamãe? Qual que é o nome e sobrenome do papai? Qual é o nome e sobrenome da mamãe? Então, faça essa conversa aí e descubra se o seu nome é muito diferente deles, se tem os mesmos nomes, se os nomes são iguais, de outros familiares de vocês aí. Faça essa conversa e descubra aí quantos nomes e sobrenomes tem o papai, a mamãe, a vovó, a titia, quantos sobrenomes tem aí na família de vocês, tá bom? Essa foi a nossa atividade de hoje, na página 271. E agora, para finalizar, nós vamos fazer uma atividade, por isso que eu tô olhando aqui, ó, no meu computador, aqui no meu notebook, porque a nossa atividade de artes, nós vamos trabalhar com um animalzinho aí, nós vamos usar as nossas mãozinhas para fazer uma dobradura. Eu gosto muito de fazer dobradura porque a gente mexe com os dedinhos, exercita, é uma atividade bem gostosa, de concentração, de mexer mesmo, de dobrar, mexer os músculos aqui, ó, os ossinhos aqui, ó, das nossas mãozinhas, então é uma atividade bem gostosa de fazer, tá bom? E nós vamos fazer uma dobradura do personagem principal da nossa história. Quem é o personagem principal? Muito bem, o pavão é o nosso personagem principal aí da nossa história. Então, nós vamos fazer uma dobradura. Na verdade, vamos fazer 2 dobraduras. Eu vou mostrar uma para vocês, que é essa que eu vou ficar de olho aqui para poder acompanhar, para poder ensinar vocês em casa. E tem uma outra que já é um pouquinho mais fácil também, que se vocês não conseguirem fazer a primeira, vocês podem fazer a segunda, tá bom? Faça uma das duas, tire uma foto e mandem para mim ver como ficou, tá? Porque eu faço os meus e mostro para vocês. Então, eu quero também que vocês façam de vocês e mostrem para mim, tá bom? Combinado? Então, vamos lá para nossa primeira dobradura do nosso pavão, que é o nosso personagem principal aí da nossa historinha de hoje.